Minhas suculentas e os meus cactos não sobrevivem por muito tempo, o que fazer? Vou ensinar para vocês passo a passo um segredinho aqui do Suculentas by Karen, que é o meu substrato. Com ele você vai ter plantas, suculentas e cactos por muito mais tempo, nutrindo, drenando como tem que ser feito, gente. Então não saia daí. Meu nome é Karen e você está no canal Suculentas by Karen. Quero ajudar então vocês, iniciantes aí no cultivo de suculentas, ou até mesmo aqueles que já estão há algum tempo, né, cultivando essas lindezas aqui, a ter um substrato drenado específico, especial para sua suculenta, para o seu cacto, rico em nutrientes, sim, porém drenado. Olha só, gente, ele tem que ser um substrato bem poroso para que não retenha água, para que não aumente proliferações de fungos, né? Para que sua suculenta passe dessa daqui para uma dessa aqui, ó. Olha só. Por um período de tempo aí você não vai perder. Essa suculenta aqui eu tenho há mais de 3 anos. Quase. Quase isso. E eu nunca perdi ela. Por quê? Por causa do substrato. Às vezes você compra uma suculenta lá no Garden, no supermercado, e simplesmente deixa, né? No substrato específico lá deles. Às vezes esse substrato ele possa estar retendo muita água e causando então a proliferação de fungos nas suas raízes. É onde você acaba perdendo a sua suculenta por podridão de raiz. Por isso vou te ensinar passo a passo e também explicar certinho para que serve cada um desses itens, né, específico aqui para o nosso substrato. Esse substrato, gente, ele também não pode se compactar com o tempo. Um exemplo aqui, ó. Tá vendo que esse substrato aqui, ele tá bem compactado. O substrato compactado, ele dificulta o processo de crescimento das raízes. A estrutura delicada das raízes mais finas, que é um fio de cabelo, né, responsável por absorver a água e os nutrientes. Então, ele fica bem compactado assim, ó, e não vai ajudar a nutrir as suas raízes. Por isso, não pode ter um substrato assim para sua suculenta, para o seu cacto. Ele vai evitar aí de desenvolver as raízes da sua planta, consequentemente dela também. Vamos explicar um pouquinho então sobre a composição aqui do nosso substrato. Temos duas partes, tá? Essa aqui é a parte orgânica do nosso substrato e a parte inerte. A parte orgânica é a que vai fazer a nutrição então das nossas plantinhas, né? Para que ela desenvolva com mais saúde, mais vitalidade. Temos a terra vegetal. Tomar muito cuidado onde você compra a sua terra vegetal, tá? Para que seja de boa qualidade. Vou usar aqui também o humus de minhoca. O humus de minhoca, ele tem os macros e os micronutrientes, né? O que a nossa planta precisa de nutrição para poder desenvolver bem. E também aconselho comprar uma marca assim mais de confiança, tá, gente? Não comprar qualquer humus de minhoca. Aqui temos a turfa. A turfa, ela vai ajudar aí, um integrante muito importante, né? Que ela vai ajudar também como condicionador do nosso solo, né? Ela também ajuda na nutrição, mas é um condicionador de solo muito importante aí para o nosso substrato. E agora, então, vamos para a nossa parte inerte do substrato, gente. Aqui temos o carvão triturado, a casca de arroz carbonizada e a nossa perlita, né? Na verdade, assim, o carvão triturado e a casca de arroz carbonizado, eles são orgânicos, porém, passou por um processo aí de carbonização, né? Ambos, tá? Então, ele não entra assim em decomposição com mais facilidade igual os outros nutrientes. Por isso, a gente coloca ele na nossa parte inerte, porque ele já passou por esse processo de carbonização, então ele não vai se decompor facilmente assim no substrato. E a alta drenagem que eles têm também. Eles são ricos em silício, tá? Tanto a casca de arroz carbonizada quanto o carvão triturado. O silício ele vai ajudar muito, muito mesmo, como um antifúngico aí natural. E a nossa perlita vai fazer esse processo também auxiliando na drenagem do nosso substrato.
Tá, ok. Então falamos um pouquinho da nossa composição aqui do substrato. E agora, como vamos montar este substrato? Lembrando que tem que ser partes específicas, né? Não vou falar iguais, porque não é partes iguais, tá? Eu vou explicar para vocês certinho como a gente monta e várias formas também de montar. Porque às vezes, dependendo do lugar aí que você se encontra, às vezes você não encontra a perlita, ou às vezes não encontra o carvão triturado, ou a casca de arroz carbonizado, ou às vezes não tem turfa. Então eu vou explicar para vocês, vou dar opções de montar o seu substrato para que você tenha aí um substrato bem legal, bem drenado e bem nutritivo para suas plantinhas. Então vamos lá. Vamos para a primeira montagem do substrato, tá? Eu vou estar mostrando para vocês, mostrando não, né? Vou estar explicando certinho por partes como vocês vão estar dividindo aí, tá? E depois eu vou estar mostrando como eu faço o meu substrato. Primeiramente, primeiro substrato que eu recomendo é você ter uma parte de cada do nosso composto orgânico, uma de terra vegetal, uma de humus de minhoca e uma de turfa, para uma parte e meia de cada um desses outros componentes. Uma parte e meia para o carvão triturado, uma parte e meia para perlita, uma parte e meia para casca de arroz carbonizada. Gente, eu falo assim, ó, porque você tem que ter, digamos aí que 20% do seu substrato tem que ser orgânico. Os 80% dos 100%, né, os 80% ele tem que ser drenado, tá? Então ele tem que ser inerte, para que sua suculenta e seu cacto aí não morra por proliferação de fungos mesmo, não morra por reter água aí nas suas raízes, tá? Então, 20% de substrato orgânico e 80% de inerte, tá? Esse é o primeiro substrato que eu posso estar indicando para vocês e é o que eu uso aqui nas minhas plantinhas. Tá, onde eu moro eu não consigo encontrar o carvão triturado. Então nós vamos fazer assim, uma parte de substrato orgânico. Essa uma parte, gente, que eu falo do substrato orgânico não é uma de cada, tá? Vocês vão dividir, tipo, tem esse potinho aqui, tá? Então você vai colocar um terço de substrato, um terço de humus de minhoca e um terço de turfa, tá? Que vai dar uma parte, certo? Explicar, porque eu acho que eu falei uma parte de cada e não é uma parte realmente. Você vai dividir elas para que fique uma parte, tá? De substrato orgânico. Ou se você não tem também todos esses substratos, você vai fazer uma parte só de substrato, que você consiga achar aí na sua cidade, e duas partes de perlita e duas partes de casca de arroz carbonizada, tá? Então, uma parte de substrato para duas de cada, duas de perlita e duas de casca de arroz carbonizada, ou vice-versa, tá? O que você achar aí onde você mora, tá bom? E não pode então ser uma de cada, tá? Cheia assim, tem que ser repartido certinho, tá? Porque senão fica muito composto orgânico, aí também não vai dar certo. Aí vai perder sua plantinha do mesmo jeito. Tá, Karen, mas eu não consigo encontrar nem a perlita e nem a casca de arroz carbonizada. Ou não consigo encontrar o carvão triturado. Tenho só a perlita, tenho só a casca de arroz carbonizada. Você vai utilizar então uma parte de substrato orgânico, né? Faz uma misturinha que você achar. Se você tiver só terra vegetal, tudo bem, pode ser só a terra vegetal. Se você tiver terra vegetal e humus de minhoca, meia de cada, né? Para formar uma parte de substrato orgânico. E você vai utilizar 4 partes de casca de arroz carbonizada, que é o que você só vai ter aí na sua casa, onde você mora. Você só tem isso daqui para sua composição inerte do substrato, para sua drenagem. Então vai ser uma de substrato de substrato orgânico para 4 partes, 4 dessa daqui de casca de arroz carbonizada. Ou então 4 partes de perlita ou 4 partes de carvão triturado. É isso, é simples assim. Então vamos lá, quero mostrar aqui como eu faço, como que eu monto esse meu substrato.
de uma forma bem simples, prática, né? Começando então pelo nosso orgânico, né? Pela nossa parte orgânica aqui, que vai ajudar então na nutrição, no fortalecimento das nossas plantas, das nossas raízes, tá? Aqui eu vou usar, eu vou até pegar um outro potinho, ó, é um potinho desse daqui, gente. Então, tenho 3 componentes, né? Será uma parte de substrato orgânico. Uma parte vai ser meia dessa e meia dessa, tá? Não chega a ser meia, é menos até, tá bom? Então, vamos lá. Uma parte de terra vegetal. Terra vegetal. Vou ter também aqui uma parte de humus de minhoca. E a outra parte aqui de turfa, que vai ser o nosso condicionador de sol. Então, aqui eu tenho uma parte, tá? Do nosso substrato orgânico. Peguei um pouco de cada e formei uma parte do nosso substrato orgânico. Então, vamos colocar aqui. Agora, temos o carvão triturado, que é a parte inerte. Para essa parte inerte, gente, eu vou estar precisando, então. Vou pegar aqui no potinho que é mais fácil, tá? Uma parte e meia de carvão triturado. Uma parte e meia da perlita. Não precisa ser exatamente, tá? Nessa proporção, mas que seja mais ou menos isso. E uma parte e meia da casca de arroz carbonizado. Uma parte e meia da nossa casca de arroz carbonizado. Aqui vocês vão ver que esse substrato, a gente vai misturar ele aqui. Olha como fica isso, gente. Olha como fica bem poroso. Um teste bem prático para você estar fazendo aí. Ó, bem misturadinho. Um teste bem rápido para vocês verem que o substrato é poroso é quando você pega ele na mão, você amassa assim, ó, e ele não faz aquele torrão, tá vendo? Ele se desmancha com facilidade. Olha aí. Então, esse substrato, quando ele, mesmo molhado, ele vai acontecer isso daqui. Diferente de você pegar uma terra vegetal, né? Apesar que essa minha terra vegetal também tá bem porosa. Mas olha só, ele já forma o torrãozinho, entendeu? Se você colocar só terra vegetal, ele vai formar esse torrão, consequentemente, vai reter água no seu substrato. Então, olha aí, como fica um substrato bem bonito, bem drenado, bem aerado. Suas suculentas e os seus cactos vão amar, gente. É isso. Gente, desde já gostaria muito de pedir a colaboração de vocês, de estar curtindo o nosso vídeo aí. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. É muito bom estar trocando ideias, estar compartilhando momentos assim como este para quem ama esse cultivo de suculentas e cactos. Se você gostou, deixa nos comentários também. Fala para mim, comenta lá qual substrato que você usa, se você faz, monta o seu substrato também, se você já compra ele pronto. É um prazer enorme estar compartilhando com vocês esse tipo de informações. Compartilhe este vídeo para seus amigos, aqueles que estão começando agora no cultivo de cactos e suculentas, para que eles possam ter uma base aí de como tá cuidando, né, das suas plantinhas recém-chegadas. E é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês. Espero que gostem do nosso trabalho, espero que gostem deste vídeo. E é muito bom poder estar conversando aqui com vocês um pouquinho. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.